Olá, prezados alunos, tudo bem? Meu nome é Abel Barros e eu serei o professor de Direito Internacional de vocês. Antes de começar, uma pequena apresentação. Eu sou mestre e doutorando em Direito, principalmente em Direito Internacional, no viés de contratos internacionais. Fui advogado da área tributária e na parte de tributação internacional também. Por isso, eu fui escolhido pelo Aula Inova para ser professor de vocês. E desde já agradeço a presença de vocês em mais essa aula. Vejam só, essa é a nossa primeira aula, então nós vamos ter que falar sobre os aspectos gerais do direito internacional. E esse aspecto geral inicial que eu quero tratar para vocês é a diferença entre sociedade e comunidade internacional. Pessoal, tratar sobre direito internacional no momento atual é tratar sobre o fenômeno da globalização. Ah, professor, mas globalização é uma coisa que todo mundo fala, é aquele velho discurso. Pessoal, não dá para pensar em direito internacional hoje sem pensar em globalização. É um movimento que aproximou os países, aproximou os estados. Hoje nós temos um contato internacional muito forte. Por quê? Porque as fronteiras diminuíram substancialmente. Hoje é possível ir de avião a um ponto a outro em poucas horas, trocar de país, ir numa fronteira, ter acesso a outros idiomas, ter acesso à contratação virtual. Em suma, a globalização, junto ao evento da internet, trouxe para a gente uma visão totalmente diferente e houve um crescimento substancial das relações internacionais. Hoje, nós não temos mais como pensar nas relações internacionais sem pensar nessa aproximação, sem pensar nesse novo viés, sem pensar nesse efeito globalizante, nessa diminuição das fronteiras. Quando a gente trata disso, muda tudo. É possível hoje entrar na internet e fazer um contrato de compra e venda de um bem que está na China por um site que tem base em Singapura, por exemplo. E isso acontece em poucos minutos. E nós temos que regular como vai acontecer essa contratação internacional. Questões como moedas virtuais, como é o caso do Bitcoin, que é uma novidade para a gente. Em suma, nós temos uma diversidade de aspectos que nasceram a partir da internet, porque houve a interligação direta entre pessoas dos mais diversos tipos, das mais diversas línguas. Hoje nós temos a possibilidade de uma multiculturalidade mundial sem nenhum aspecto, sem nenhum parâmetro anterior. Mesmo Roma, que foi um dos maiores impérios da história, ele não conseguia ter uma diversidade tão grande como nós conseguimos ter hoje. Então, assim, falar de globalização hoje, falar de direito internacional hoje, é tratar efetivamente dessa questão da globalização. E os seus efeitos são únicos. Não dá mais para pensar numa contratação normal. Quando a gente fala da lei de introdução às normas do direito brasileiro, que nós vemos a parte de direito internacional privado daquelas normas, nós já vemos que existe um déficit em relação à necessidade de regulamentação desse comércio. Esse comércio é muito diferenciado. Nós não temos mais aqueles parâmetros antigos. Em 1648, por exemplo, nós tivemos o nascimento do conceito de soberania pela Paz de Westfália. E naquele momento nós pensávamos num vínculo de soberania que era uma soberania absoluta. Nós tínhamos a impossibilidade de que um país viesse intervir no outro. Mas esse mesmo conceito de soberania ele tem mudado. Depois da Segunda Guerra Mundial ele já muda. E principalmente depois do advento da internet, tratar de soberania já não é mais a mesma coisa. Nós já temos todo um momento diferente dentro do estudo dessa soberania. Então, a primeira pergunta: o que vai me diferenciar uma sociedade de uma comunidade internacional? Muitos autores utilizam sociedade e comunidade internacional como se fossem sinônimos, mas eles não são sinônimos. Eles podem ser parâmetros muito parecidos, mas não são. Uma comunidade, para sua formação, ela depende do nascimento de vínculos, da existência de vínculos diretos entre essas pessoas, diferente da sociedade. A sociedade ela está mais voltada a relações voltadas a interesses mútuos ou interesses individuais, interesses e oportunidades, ao passo que a comunidade não. A comunidade você vai ter algum vínculo, seja de sangue, seja de língua, seja de algum aspecto específico acerca desse contexto. Então, por exemplo, seria possível uma comunidade terráquea caso nós estivéssemos tratando de um direito interplanetário.
mas como nós estamos tratando de um direito baseado na terra, com essa base mundial, nós vamos ter algumas comunidades, como por exemplo a comunidade europeia, que tem esse lado europeu que a traduz, mas por outro lado, muitas vezes eu tenho relações que são meramente econômicas, que são meramente voltadas ao desenvolvimento de determinados aspectos. Então, por exemplo, quando a gente pensa na formação do BRICS, que, como vocês sabem, o BRICS, na verdade, é um grupo com uma formação anômala, já que a gente não tem tratado de formação, é um grupo que não tem ainda uma personalidade de direito internacional público, que é formado por Brasil, que é o B, Rússia, que é o R, Índia, que é o I, China, que é o C, e a África do Sul, que é o S, que é South African. Esse BRICS ele é muito mais voltado à questão do interesse entre esses países do que qualquer vinculação comunitária. Eles não são efetivamente uma comunidade, mas eles são um bloco econômico que parte desse conceito de sociedade, desse interesse mútuo. Certo? Então, a comunidade ela vai ter laços que a vão unir, ao passo que a sociedade não. A sociedade internacional ela vai ser um contexto voltado à questão do interesse e da oportunidade do interesse e da oportunidade dentro daquele contexto internacional. Pessoal, soberania. Soberania, dentro desse contexto novo, ele mudou. Primeiro passo, a gente só começa a pensar num direito internacional a partir da formação do Estado. Como eu disse para vocês, em 1648, na Paz de Westfália, pela primeira vez começou a se tratar de um conceito de soberania efetivo, de um conceito de soberania que vai ter por base uma revisão daqueles conceitos anteriores. Eu tenho um conceito de soberania inicialmente absoluto. Então, significa que um país não pode intervir na política interna do outro e que dentro daquele território e no que toca àquela população, a minha organização interna e externa é absoluta. Eu posso fazer qualquer coisa com os meus. Posso ter qualquer relação com os meus habitantes, na verdade, com os meus nacionais, e os países ao lado nada tem a ver com isso. Meus territórios, minhas fronteiras são impenetráveis, seja lá o que eu esteja fazendo dentro delas. Essa era a visão inicial, a visão de 1648. É sempre aquele ponto inicial quando se trata de um instituto novo. Os institutos novos, eles tendem a ser mais extremados no seu nascimento e com o tempo eles são aplainados. Vejam só, então eu tenho a possibilidade, na verdade eu tinha um conceito de soberania totalmente absoluto. A partir do momento em que eu tenho esse conceito absoluto de soberania, é que eu começo a pensar numa sociedade ou numa comunidade internacional. Porque dentro do direito internacional público, e esse é um viés do direito internacional público, a soberania, a criação dos estados é a base da sua criação. Sem pensar em estados da forma moderna, nós não conseguimos pensar num direito internacional. A gente teria aquilo que a gente chamou de jus gentium em um momento anterior, lá de Roma, mas não dá para a gente pensar num direito internacional sem a presença do Estado, sem a presença dessa força soberana que vai a partir daí poder fazer normas conjuntas como são os tratados internacionais, os costumes internacionais. Mas volto a dizer, esse conceito de soberania de 1648, da Paz de Westfália, ele foi modificado. Esse conceito de 1648, ele não existe mais da forma que ele foi previsto, ele não existe mais da forma que ele foi colocado para nós. Não há uma possibilidade de você conseguir ter esse conceito de forma tão absoluta. Então houve uma relativização do conceito de soberania. Esse conceito de soberania, quando da sua relativização, ele trouxe para a gente uma nova visão do que seria o humano. Na verdade, o conceito de soberania ele termina sendo relativizado pelo aumento do conceito, ou na verdade o reconhecimento do conceito de ser humano dentro da sociedade internacional. Muitos teóricos até hoje não aceitam a existência do ser humano como agente, como ator do direito internacional, mas as linhas voltadas aos direitos humanos, por exemplo, são aquelas que fizeram com que essa soberania ela fosse reduzida, na verdade ela fosse relativizada para questões voltadas a direitos humanos. Pior que isso, essa soberania ela também se vê afetada por outros aspectos da globalização, dentre eles empresas transnacionais. Hoje, pessoal, existem várias empresas transnacionais
que detém em seu capital social, detém em seu faturamento, às vezes, valores superiores ao PIB do próprio Estado. Então, muitas vezes eu tenho uma empresa transnacional que se muda para aquele estado e consegue diversos benefícios que nenhuma outra conseguiria pela sua possibilidade de intervenção naquele país, intervenção econômica. Então, nós vemos com a globalização uma relativização da soberania não só pela questão de direitos humanos, mas também por questões de ordem econômica, o que nos leva a uma visão muito diferenciada do mundo. Por quê? Porque nós começamos a ver que que a soberania, ela, a partir do movimento de globalização, a partir da Segunda Guerra Mundial, ela começa a sofrer determinados efeitos, não só pela presença maciça dos direitos humanos, como também pela própria questão econômica e pela intervenção, na verdade, pela aposição de empresas transnacionais em seus territórios. Temos alguns conceitos bem interessantes a partir dessa globalização. Um deles é um conceito de um autor canadense, e é o conceito da teoria da aldeia global. O que seria a aldeia global? A visão que se teve quando se começou com o processo de globalização do mundo é que, em um determinado momento, todas as barreiras e os fluxos migratórios, certo? Todas as barreiras, sejam econômicas, sejam fiscais, sejam mesmo as fronteiras em si, elas seriam derrubadas. E num dia a comunidade humana seria uma só. Então, o conceito de soberania, a partir da globalização, para quem é adepto da teoria da aldeia global, ele não só seria relativizado, como ele efetivamente seria extinto. Nós teríamos uma aldeia única, nós teríamos um contexto geral, onde todos iriam conviver e onde todos teriam acesso, seja para ir, seja para voltar. Esse conceito de aldeia global, ele começa a perder força na hora em que alguns governos soberanos, e mais do que soberanos, alguns governos até mesmo autoritários e nacionalistas, começam a impedir que esse tipo de associação, que esse tipo de livre circulação, eles ocorram de forma descontrolada do viés do mercado. Mas assim, é importante que a gente lembre, que a gente mantenha a questão da aldeia global no que toca à integração econômica e no que toca à integração dos países. Hoje, nós vemos os países se organizando cada vez mais em blocos econômicos, dentro do conceito de sociedade internacional, dentro do conceito de se conseguirem novos parceiros comerciais, no sentido de se conseguirem novas experiências e novos mercados. Então, essa formação de blocos, ela termina levando a gente para o lado dessa teoria da aldeia global. Essa aldeia global, pessoal, ela vai fazer com que exista uma integração, não só econômica, como uma integração prática entre todas essas pessoas. Então, hoje eu posso, por exemplo, sair do Brasil e ir até a Alemanha com meu passaporte brasileiro e posso ficar na Alemanha por algum tempo, enquanto turista, sem a necessidade de um visto prévio. E esse fluxo de turistas, por exemplo, esse fluxo de trabalho, esse fluxo de imigrantes, ele demonstra que essa integração tem aumentado. Ele demonstra que essa aldeia global, ela está de alguma forma em formação, por mais que os estados nacionais tenham tentado diminuir essas atividades. Os estados nacionais, eles querem utilizar a aldeia global apenas para sua integração, mas não necessariamente para a sua integração com todo o mundo. Um experimento interessante que tentou fazer uma integração maior, mais voltada a essa teoria da aldeia global, onde alguns estados abdicaram de parte da sua soberania, foi a Comunidade Europeia. Na verdade, a Comunidade ou União Europeia, ela cria praticamente um novo estado maior, com um congresso próprio, com a moeda própria, que não foi aderido nem por todos os países. A Inglaterra, que está de saída com o Brexit, ela nunca adotou o euro. A Dinamarca
que tem a coroa dinamarquesa, também nunca adotou o euro, mas foi um esforço. Aquele ali foi um esforço na tentativa de construção dessa grande aldeia. Seria uma grande aldeia europeia. Assim, essa aldeia ela continua em formação, mas nós já tivemos alguns problemas relativamente e sempre relativamente à manutenção dessa soberania. É interessantíssimo quando a gente faz a comparação entre a aldeia global e a necessidade de derrubar fronteiras com o nacionalismo. Existe uma incongruência direta entre nacionalismo e aldeia global, porque a partir do momento em que eu tenho a aldeia global, eu tenho que esquecer um pouco essa questão do meu nacionalismo arraigado, desse meu amor à pátria, e vou ter que pensar num amor ao conjunto. Então eu não vou mais pensar que eu sou brasileiro, por exemplo, eu vou pensar que eu sou um cidadão do Mercosul, ou eu sou um cidadão do mundo. Essa seria a visão dessa teoria da aldeia global. Seria uma redução dessa visão nacionalista para um acréscimo das integrações, aumentando assim o fluxo de pessoas, o fluxo de empregos, o fluxo de bens e serviços. A grande base era essa, era a formação de mercados comuns, seriam a formação efetiva de uniões monetárias, que são bases para a formação efetiva de uma aldeia global, que dentro das pessoas que trabalham a integração econômica, ou trabalham direito da integração, direito internacional da integração, tem essa visão maior integrativa. Outra questão importante e que a gente tem que discutir também é, dentro dessa nova forma de integração e dessa contrapartida dos estados nacionais, dessa soberania contra a aldeia global, é a questão do confronto entre o mercado privado e o controle soberano. Pessoal, o mercado privado, tudo que ele quer é a liberdade. Tudo que ele quer é um mercado livre, livre de barreiras, onde você possa importar, exportar, trazer pessoas, levar outras pessoas. Isso não necessariamente de forma boa. Muitas vezes significa baixar custo, diminuir garantias trabalhistas, significa aumentar fluxo e aumentar lucro. E aumentar lucro no mercado totalmente privado não necessariamente faz com que o mundo enriqueça. Durante parte do século XVI era comum se dizer, século XVI, XVII, era comum se dizer que entre o fraco e o forte a lei é libertação e a liberdade é opressão. Por quê? Porque a liberdade ela parte do princípio que as pessoas são capazes de negociar entre si, mas quando as pessoas estão em posições muito diferentes, isso se torna inviável. Então, assim, eu tenho esse mercado privado, eu tenho um mercado hoje que, por exemplo, cria uma moeda virtual que a retira do controle dos bancos centrais, que, por exemplo, cria novos contextos de contratação, que via internet, por exemplo, via integração, fazem aquilo que a gente chama de inovação disruptiva, ou seja, essa nova forma de contratação no mercado, que alguns gostam de chamar de crowdsourcing, ou seja, a possibilidade de dentro do público você buscar, você pesquisar a pessoa especializada para uma determinada operação, mas a partir daí nós também já não temos mais uma contratação, um formato de direito do trabalho como nós conhecemos nos dias atuais, o que dá medo, porque nós não sabemos qual é o futuro disso e qual vai ser o fim das pessoas menos preparadas dentro desse mercado, já aquela visão da igualdade material que a gente sempre trabalha em direito constitucional, mas que aqui em direito internacional nós temos que lembrar, porque é importante que a gente sempre lembre que o mercado privado, esse mercado global privado, ele vai buscar lucro. Ele já não tem mais aquele sentido soberano, ele já não tem mais aquele sentido do estado de bem-estar social. Ele tem um objetivo meramente de lucro. Então, do outro lado, em um lado contrário a esse mercado privado, nós temos o controle soberano, que é o controle desse país, é a contra-reação, é a reação dos países a esse mercado privado, onde os países dizem, olha,
Nós vamos poder ter esse tipo de integração, mas nós temos que ter controles dessa integração. Eu não posso simplesmente fazer a integração, eu tenho que controlar essa forma com que vai acontecer a integração para que nós tenhamos uma possibilidade efetiva de integração adequada. Eu não posso ter o liberalismo completo, porque se assim eu detiver, eu posso fazer com que minha população venha a sofrer. E eu não sei se eu vou ter condições de bancar um estado de bem-estar social dentro desse novo mercado. O problema, pessoal, está nesse capítulo entre o mercado privado e o controle soberano. Muitas vezes, como nós não sabemos efetivamente qual é o futuro da globalização, nós ficamos nesse dilema. Se é melhor abrir efetivamente para esse mercado privado e a partir daí ver como é que isso vai andar, como é que isso termina. De outro lado, nós ficamos naquela de se eu não abrir, o que é que vai acontecer? Eu tenho como frear as inovações, eu tenho como frear a internet e fazer com que meu país não vá aderir àquele mercado. Quem tenta fazer isso é a China. E a China, ela, por mais que venda vários produtos, por mais que tenha um PIB gigantesco, por mais que tenha uma economia pungente, ela termina também trazendo para a gente uma visão muito nacionalista desse mercado. Então, vejam, eu tenho uma contradição entre mercado privado e controle soberano a partir desse momento. Eu quero uma aldeia global onde todos possam negociar com todo mundo, ou eu quero um mercado onde eu possa controlar aquilo que está acontecendo, onde eu possa controlar minha moeda, onde eu possa controlar tudo. A gente pode dizer, por exemplo, que o Bitcoin ele nasce a partir dessa disputa entre mercado privado e controle soberano. Porque em 1998 nós tivemos uma grande crise, na verdade, desculpa, em 2008 nós tivemos uma grande crise muito forte do sistema bancário norte-americano. E essa crise, certo? Ela trouxe para a gente uma visão de que não havia um efetivo controle de fluxo, não havia um efetivo controle bancário. E há quem diga que, como com a quebra de bancos como Lehman Brothers, houve uma socialização dos custos da quebra do sistema bancário com os clientes, há quem diga que dali foi que nasceu a ideia do Bitcoin. Do Bitcoin, uma moeda virtual sem banco, a forma de retirar esse controlador do meio do caminho, do meio da jogada. O problema é que na hora que você tira esse controlador, na hora que você tira o banco, você termina tirando os bancos centrais também. Então você foge ao controle estatal. Isso faz com que a gente entre nessa contradição. Quanto mais nós vamos crescer dentro do mercado integrado, dentro desse mercado de internet, dentro desse mercado de integração efetiva, quanto mais a gente cresce no mercado virtual, menor é o controle que o Estado consegue ter sobre nós. E aumenta, por outro lado, o controle que o mercado privado consegue ter sobre nós. Por exemplo, o Google ele consegue informações várias sobre todos nós, que nós mesmos efetivamente damos na internet, o Facebook, entre outros aplicativos. Então, hoje nós somos controlados a cada passo, mas não mais apenas pelo Estado. Nós somos controlados passo a passo, para e passo, por nossos aplicativos de internet, ou seja, pelo mercado privado, e o mercado público se aproveita disso. Então vejam, o mercado privado versus o controle soberano, ele vai apresentar determinadas incongruências. Nós vamos ter diversas lutas entre esse mercado privado e o controle soberano, como por exemplo eventos que nós temos com o WhatsApp, em que ele termina sendo bloqueado pelo governo de alguns estados, porque ele não quer prestar informações sobre pessoas que estão utilizando o sistema de forma inadequada, pessoas que estão utilizando o sistema para efetuar crimes ou coisas desse gênero. Então nós vamos viver nesse eterno conflito.
Também é importante tratar dessas empresas transnacionais que fazem parte desse mercado privado, na verdade, que são a base desse mercado privado e que muitas vezes controlam aquele próprio Estado pela dependência do Estado em relação aos tributos recolhidos por aquela empresa. Eu tenho uma empresa transnacional que decide de uma hora para outra sair de uma cidade e se instalar em outro país. E aconteceu em Detroit, nos Estados Unidos, uma verdadeira quebra da cidade. Por quê? Porque as principais empresas, as principais montadoras saíram de lá. E aí, qual é o resultado disso? O resultado disso é que às vezes você termina com a eleição de uma pessoa que promete que vai aumentar o nacionalismo, que vai diminuir essa possibilidade de quebra de fronteiras. Como, por exemplo, uma eleição de um Donald Trump, que na verdade ele tinha uma base nacionalista. Então, notem que o mercado privado, dentro desse mundo internacional e a aproximação global trazida pela internet, ela foi capaz de gerar uma celeuma com o controle soberano. Por quê? Porque a soberania, ela, que sempre foi voltada, que sempre estava lá, diretamente voltada à questão de controle de um determinado território, de controle de determinadas pessoas a partir da sua administração, do seu formato de administração interno e externo, ela se viu relativizada. Ela se viu relativizada inicialmente pela questão dos direitos humanos e da paz mundial, pela ONU, que poderia invadir aqueles países, e depois ela se viu relativizada pelo mercado global, pelo mercado privado, onde empresas transnacionais efetivamente chegam naquele local e ditam suas próprias regras. E esse, pessoal, essa é a maior contradição. Só concluindo, o que a gente vai separar a sociedade internacional da comunidade internacional é que a comunidade internacional ela apresenta vínculos. Então eu vou ter vínculos comunitários. Quando eu trato da sociedade internacional, regra geral, eu estou tratando da relação entre estados e organizações internacionais voltados à questão de oportunidade e também de interesse. Meus caros, lá se foi nossa primeira aula. Foi ótimo estar com vocês. Próxima aula nós continuamos. Obrigado e até a nossa segunda aula. Obrigado, pessoal.